Os partidos políticos vão ter que dividir recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e o tempo de rádio e televisão entre candidatos brancos e negros nas eleições. O repórter Lélio Ramos traz mais informações. E para falar mais sobre esse assunto, a gente conversa agora com a advogada Ana Vastag. Ana, muito obrigado pela sua participação aqui na TV Câmara. Qual que é a importância dessa medida? A divisão de recursos para o financiamento de campanha, primeiramente se iniciou com a divisão para as mulheres, né? Essa em relação à própria cota de gênero, né? Quando a gente fala mulheres, a gente tem a especificidade para nós mulheres, mas ela é uma especificação para a cota de gênero, e agora veio a discussão para que isso também fosse desenvolvido para os afrodescendentes. É muito importante a respeito disso, mas a gente não pode ignorar a figura de que os partidos políticos eles deveriam sim tratar os seus candidatos de forma igualitária, independente de vir uma norma forçando essa aplicabilidade, né? Mas se é desse jeito que nós temos que começar a mudança, que assim seja. E essa divisão de recursos deve ser feita de que maneira? Na realidade, 30%, da mesma forma como é feito com as mulheres, né? Então, o fundo partidário ele é dividido da seguinte forma: 48% dividido entre os partidos na proporção do número de representantes da Câmara dos Deputados na última eleição, 35% dividido entre os partidos na proporção do percentual dos votos válidos pelas siglas que tenham pelo menos um representante na Câmara, 15% dividido entre os partidos na proporção dos representantes do Senado e 2% dividido igualmente dentro de todos os partidos registrados no Superior Tribunal Eleitoral. Então, depois que o partido recebe essa quantia, ele tem que reservar 30% para essas cotas. Então, 30% para a cota de gênero e 30% para a cota racial. Essa distribuição ela é feita interna corporis, ou seja, os partidos é uma decisão interna mesmo, protegido constitucionalmente, e tem que ser protocolizada no período eleitoral junto ao Tribunal Superior Eleitoral de como essa regra vai funcionar. Tá? Em tese, existe uma ideia de que tenha uma participação, inclusive, não só de 30% de participação, ou seja, de gênero nas campanhas ou de cota racial, mas também de que isso seja refletido na própria participação de campanha política, não só no recebimento financeiro, mas participação também no horário eleitoral, por exemplo, e em toda a campanha como um todo. Mas a distribuição fica mesmo feita de maneira interna dentro do partido político, através depois do que for decidido, um protocolo no Tribunal Superior Eleitoral. E isso vai ser fiscalizado e, caso não seja cumprido, os partidos vão ser punidos de alguma forma? Sim, a fiscalização ela acontece quando dá a apresentação da prestação de conta de campanha. Então, quando se encerra as eleições, os partidos políticos precisam apresentar as suas prestações de contas, não só os partidos políticos, mas também os candidatos. Então, tem um encontro de contas, é como mais ou menos uma matemática, como é feito com nossos cidadãos mortais na Receita Federal, né? Então, faz um encontro de contas e vê se aquele plano que foi estabelecido realmente foi atingido. Aí não foi atingido, ações são movidas pelo próprio Ministério Público Eleitoral. Ana, na sua opinião, essa medida é suficiente? Primeiro, é uma opinião muito pessoal minha, tá? Eu sou adepta àquilo que Judith Butler diz, né? Ela, quando ela elabora toda a teoria a respeito dos rótulos, eu me aproximo muito dessa identidade a respeito dela, né? Então, na minha opinião, não me parece muito adequado ignorar toda essa marcação de identidade que se tem, e principalmente com motivos emancipatórios, né? Onde a gente classifica sujeitos e uma sociedade que se atribui divisões e rótulos, e com essa questão de fixação de identidade. Eu acho que tanto a mulher quanto a própria figura do afrodescendente, ele tem que ser, sim, reconhecido como uma questão igualitária mesmo, sem ter discriminação. Às vezes nós fazemos algumas atitudes na intenção de proteger e a gente acaba segregando um pouco mais.
que deveria ter uma conscientização muito maior nossa de população, de participação do próprio negócio político, da política, da coisa da polis mesmo, daquela polis grega que a gente teve lá atrás, de estar inserido na sociedade e defender mesmo os nossos interesses. É muito complicado, por exemplo, a própria cota de gênero feminina, onde você tem campanhas ilustradas do Tribunal Superior Eleitoral hoje falando para a mulher participar na política hoje, mas ela, para ser candidata no pleito desse ano, ela teria que estar filiada lá em abril. Então, prazos são tomados e campanhas precisam ser feitas dentro do tempo adequado. E todos nós temos que nos reconhecer, na minha opinião, o nosso espaço e nosso direito de nos desenvolvermos e nos envolvermos nos assuntos da nossa cidade, das nossas questões. Essa é a minha posição. Veja no próximo bloco. IPVA atrasado pode ser parcelado em até 10 vezes. O Jornal da Câmara volta já.